Olá, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. O Pai de Cristo, a presença de Maria, de Nazaré, o mentor da casa, toda a espiritualidade possa estar presente, com certeza está, não somente nesse momento, nesse instante, mas também nos acompanha. Nós aqui nos encontramos nesse momento, envolvidos toda essa fluidez que temos a oportunidade de estar aqui hoje, juntos, falando sobre o Evangelho, falando sobre Cristo, falando sobre o nosso caminhar. E a proposta que nós, nessa noite, nos colocamos para discutirmos é Jesus. Por que não vivemos Jesus? E ainda não vivemos Jesus. Então eu quero começar aqui com essa pergunta que é o tema do tema. E o estudo que nós vamos desenvolver está relacionado com o capítulo do Evangelho do Cristo Consolador. Então, eu quero iniciar abrindo. Vocês sabem que eu sou questionador, sempre digo que a doutrina espírita é para ser questionada. Nós devemos questionar. Que é assim que nós começamos, questionando a nós, questionando aquilo que os Espíritos nos trazem, em qual sentido maior que isso chega até nós. Fecha o som e deve interno. Então aí entra a questão maior. E ainda não vivemos Jesus. Quem se adapta? Quem se candidata a fazer o seu comentário? Não chegou o nosso tempo. Chegou o nosso tempo, nós devemos amar. Egoístas, para viver Jesus. Então nós temos vários aspectos e um deles está aqui nessa classificação. Eu estava ali sentado no canto e assim, eu não sei porquê, eu pus em mim que a peça era 7h30 e eu ouvi o tempo todo, o dia todo, marquei meus atendimentos de consultas, máximo até 3 horas para não morrer extensão. E nunca farei, não. Eu vou chegar mais lá, porque choveu, esse caminho até aqui, né, do bairro do Salgado para cá, às vezes é congestionado. Tranquilo, mas foi ótimo. Então eu sentei o livro desse tempo. E essa classificação é uma das razões. Mas tem muito mais coisa. 32% da humanidade é cristã. E esses 32% já vivem o Cristo. Nesses 32% nós temos os espíritas, os católicos, os evangélicos, os protestantes. Aí nós vamos falar do nosso universo aqui, o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. 7 a 11% é espírito. Já vivemos o evangelho. Temos essa vivência cristã do evangelho. Da mesma forma, temos uma grande comunidade católica. Então, quando nós olhamos para esse aspecto,
nós começamos a esbarrar em muitas outras coisas. Porque não vivemos o amor, porque parece algo tão distante. É mais fácil eu amar aquele que está do meu lado, que é o meu amigo, que é a minha amiga, que é o meu filho, do que amar um desconhecido, do que amar alguém distante. Porque viver e sentir esse amor na profundidade da transformação que nós precisamos alcançar. E se nós formos olhar o que Kardec traz nesse capítulo do Evangelho, Cristo Consolador, se nós olharmos o radical da palavra Consolador, que do grego significa Paracelso, que é a tradução de defensor, protetor, advogado, cuidador. Então, nesse aspecto, quando ele fala o Cristo Consolador, é o Cristo que protege, direciona, encaminha, que faz esse movimento a nosso respeito. Aí nós voltamos à pergunta: e ainda não vivemos o Cristo? Porque nós encontramos ainda as nossas dificuldades, encontramos ainda que não estamos preparados. Mas o quanto nós precisamos estar preparados? Se nós pegarmos o Evangelho, se tiver aí, façam a leitura do Evangelho, Jesus já começa transformando toda a visão de tudo aquilo que era construído na sua época. Eu não vim destruir a lei, vim dar sentido. Eu vim colocar pai contra filhos, filhos contra pais, marido contra esposa, vizinho contra vizinho. Por quê? É por isso que depois de Jesus, nós vivemos essa confusão toda. Ele provoca isso. E ele provoca isso em nós. Ele provoca isso na nossa consciência. Porque é muito mais fácil sermos aquele cordeirinho que balança a cabeça, que está ali, né? Sim, não vai aceitando, do que realmente enfrentarmos as condições reais que nós somos. E quando ele disse, eu não vim destruir a lei, e dar um novo sentido, no capítulo 1 do Evangelho, foi exatamente para nos provocar. E esse provocar é que muda toda a nossa percepção de viver. E esse processo, quando ele resume todas as leis e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como parece tão simples, mas porque ainda não vivemos Jesus. Os próprios apóstolos, se nós pegarmos alguns livros, trazem os relatos, eu tenho uma admiração muito grande por Pedro, porque Pedro foi o calo de Jesus. Ele foi o cara que não conformava. Ele vivia questionando. Tem uma versão da história disso que eu acho muito bela, acho que eu até comentei aqui, que chama Maria de Magdala. É um filme com 60 capítulos. E ele retrata uma forma muito humana. E esse Pedro, que ali está, se nós formos olhar ao longo dos próprios evangélicos, na própria Bíblia, nós vamos ver que Pedro não se conformava com algumas coisas. Jesus, mas você não vai fazer nada.
Mas o que Tiago e Paulo vão fazer, Tiago e Lucas vão fazer, Jesus dizia: Pedro, não importa, segue-me tu, dê a cada um o seu mérito de fazer. E aí nós vamos ver que nessa construção do Evangelho de Jesus, há momentos em que ele realmente nos dá a oportunidade, reconhecendo o que realmente nós somos. Porque no momento Jesus se colocou num patamar que estivesse inalcançável. Ele caminhava. Aonde ele se reunia? Nas praças, na beira da praia. Se fosse aqui no Brasil, ia ser todas as praias do Nordeste. Para dizer que não ia faltar lugar. Porque seus grandes momentos foram vividos na convivência, do lado a lado, em trazer para as pessoas não somente a visão daquilo que ele estava ensinando, mas saber que a vida de relação, no nosso dia a dia, da nossa convivência, é a oportunidade para viver o Evangelho, a Boa Nova. Então, porque ainda não vivemos Jesus. Nós, há quantos anos, centenas de milhares de anos, a gente vem transitando nesse processo. E hoje nós estamos numa etapa extremamente delicada, que é a transição. Porque se fala tanto da transição planetária, como se fosse uma bandeira. É preocupante, porque a transição planetária, na realidade, ela é um estágio de preparação. Quem vai ser o nosso alvo hoje aqui na palestra? É você. Você deu um sorrisinho. Qual que é o seu nome? Guilherme. Guilherme. Dois Guilherme. Olha, que legal. Veja, Guilherme reencarnou nesse momento, vindo de suas experiências, e agora se encontra aqui, começando a reconhecer em si as suas necessidades. No capítulo 17, tem uma mensagem que chega para todos nós. E aí, Guilherme, quando reencarna, traz no seu composto tudo aquilo, como diz a mensagem do Evangelho, Deus já nos dá tudo o que nos basta. O Guilherme traz a sua consciência. E se nós olharmos o livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: onde estão as leis? Como fazemos, como olhamos, como sabemos? Isso é verdade, responde. Está na ciência. Então, o primeiro caminho dos dois, que Deus nos coloca, e nos basta, e nos oferece isso como maneira de nós olharmos, a primeira é a nossa consciência. E literalmente, se Guilherme vai ali, e alguém parou, literalmente fechando o carro dele na saída, e ele corta o pneu do cidadão, ele sabe que está infringindo algo, que é confronto com alguém. Mas se literalmente ele aguarda pacientemente, como todos nós que somos espíritas, que não alteramos o nosso emocional, que não fazemos nenhum momento nenhum tipo de pensamento
Vivemos literalmente isso, ele aguarda pacientemente a chegada do mundo para que possa tirar. E ele consegue encaixar. Então, veja, a nossa consciência é o primeiro start daquilo que nós trazemos em nós. Aí o segundo oportunidade que temos são as nossas tendências e inclinações. Aí é que a coisa começa a mudar de figura. Porque o fato de Guilherme perceber que é certo e que é errado, ter nele a liberdade como espírito que no início, como o princípio inteligente, começou a evoluir, começou a perceber quando, no seu processo reencarnatório, o seu perispírito começou a influenciar a matéria orgânica nesse planeta, na Terra, permitindo a formação do seu corpo físico. Então ele não foi lá numa prateleira ou algo que foi aleatório. Esse corpo, ele é dimensionado na capacidade interativa de vida da experiência que o Guilherme necessita, aonde todas as suas moléculas estão sob o campo de influência do seu campo psíquico espiritual. Aí nós vamos ver que existem os corpos que influenciam o corpo físico, porque o que é a morte? Alguém sabe me dizer? Acho que é senhor não, né? Morte é dispersão de energia. O que mais? Vamos estudar o livro dos Espíritos. Desintegração do corpo material. Integração do corpo material. O que mais? É a ausência de vida. A morte nada mais é do corpo, ausência de vida. Então não há condições do espírito animar o corpo quando não há os recursos vitais necessários. E ele automaticamente se desprende. Então não é algo assim, mas é só eu estou aqui e mudei para cá. Não. Eu já tive alguns momentos presenciando alguns desencarnes, visitas que nós fomos fazer, visita física. E naquele momento, a gente foi conduzido até lá para amparar a família. E o processo, ele não é algo tão que a gente não tem noção. Existe todo um ambiente que é preparado, esses engenheiros espirituais que ali se colocam para romper esses laços. O espírito que está desencarnando é preparado, é adormecido, se ele não tem consciência, se ele não tem condições de adentrar. A família também passa por um processo de amparo. Então a equipe, eu posso dizer para vocês, que nessa visita, que foi no leprosário, quando a gente chegou, e que aquele senhor que estava naquela condição, sob um colchão no chão, havia muito mais espíritos organizando aqueles encarnes do que o número de encarnados que tem nessa sala. Desde a entrada, desde o amparo, desde a assistência do ambiente, tanto que algumas das pessoas que estavam conosco foram solicitadas que elas aguardassem em vibração fora da casa. Existem muitos aspectos que envolvem o momento do desencarne. Quem assistiu o filme Ghost sabe que é um trecho lá que ele está mexendo e que um morador de rua está ali, desencarna e ele é arrastado. Para isso que a equipe espiritual muitas vezes está presente. Então, quando nós reencarnamos, trazemos em nós a consciência, onde as leis universais, as leis morais estão ali contidas no nosso processo. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Quando ele avançou espiritualmente, adquiriu a liberdade de escolher, Guilherme passou a exercer
a sua liberdade dentro das leis universais. E aí entra que essas escolhas nos trazem alterações. E aí nós reencarnamos nesse momento com as nossas tendências e inclinações, onde aquilo que me atrai, me move, e aquilo que me arrasta, que me... É assim. Então são essas circunstâncias que Deus já nos coloca previamente. E o que eu faço disso é que muda. Ah, mas eu estou num mundo de provas e expiações. A minha volta tem muita coisa que me atrai, tem muita coisa que me arrasta. É sempre o outro. Na hora que você está ali almoçando e liga lá no chumbo grosso da televisão, é o outro que ligou, é você que está sintonizado naquela frequência. Não é o mundo. O mundo flui no seu processo de crescimento. Flui nessa faixa que é a transição. Esse estágio que nós nos encontramos hoje muda tudo. Muda completamente a direção do nosso caminhar. E aí a gente vai voltar a pergunta. Por que ainda não vivemos Jesus? Quanto tempo ainda vamos precisar de preparação? Quanto tempo ainda vamos precisar entender o que é o amor? Quanto tempo ainda vamos entender que a aceitação? No livro Consolador, é um trecho em que Emmanuel traz com muita clareza o que simboliza a cruz. E nós, cristãos, precisamos tirar o Cristo da cruz. Nós ainda estamos olhando para aquela situação. E olhar para isso mostra e demonstra uma total mudança. É como se Cristo estivesse lá e não estivesse aqui, não estivesse presente, não estivesse literalmente junto de cada um de nós. E aí entra. Eu mentalmente eu sou Olha, a gente captou. Como diz o refrão do meme, né? Captei a mensagem mesmo. Amado mesmo. Então o Emmanuel faz um traçado muito grande sobre o que significa a cruz. Veja que ela tem dois sentidos. Um vertical e outro horizontal. Quando a gente olha nesse aspecto, e lá ele diz que a cruz é como se fosse uma espada de cabeça para baixo, cravada. Ou seja, um momento de paz, um momento de reflexão, um momento que nós devemos nos observar. E o que significa o eixo vertical? Assim como a terra, como é feito no é a nossa comunhão com o alto. É o nosso eu superior ligado. E o que é esse eu superior? Tanto a gente ouve falar, e se você pega hoje na letra se fala muito sobre isso. O eu superior é a centelha divina que existe em nós. É a nossa união, o nosso interlaçamento, ou entrelaçamento, a nossa conexão com o que é divino, com o que é sagrado.
Quando a gente estuda sobre chakras, a gente vê que existe o chakra coronário, que ele é um chakra de ascendência, que nos conecta. Então esse eu superior é aquilo que chega até nós. É o que é sagrado. E aí, a base dessa conexão, que é a parte inferior, é o ego. Então, nós temos uma ascensão espiritual que se mantém prisioneira do ego. O que é o ego? É o físico. É o persona. É aquilo que eu não quero largar a mão. Guilherme tem a centelha divina que o conecta, mas as tendências e inclinações que ainda são verdes, não se preocupe, quando você tomar o passe, a espiritualidade já está combinado, você vai receber 70 vezes, 7 vezes o que está acontecendo aqui. Não se preocupe. O outro Guilherme também, apesar de estar consumindo, não está com febre não. Então veja, o nosso ego, a experiência da vida física, é para que nós possamos trabalhar o que ainda nos aprisiona. A consciência é o ser supremo, é o que nos conecta. É a centelha divina que habita em nós. Ela está, inclusive, no livro dos Espíritos. Essa centelha que nos conecta, que nos une, somos todos um perante o Criador. Então, essa base da vertical é o ego que ainda nos aprisiona e que precisamos vivenciá-la para que possamos gradualmente tirando o que muitas vezes é o excesso. Qual é o seu nome? Maria. Mariana. Mariana trocou de blusa 2 vezes, só enquanto aguardava a palestra. Ela foi ajustando para que pudesse estar na condição preparada para esse ambiente. Assim somos nós. Assim é a nossa vida de relação. E quando a gente olha a parte horizontal da cruz, literalmente, é amar o próximo como a si mesmo. Somos todos nivelados. Então veja, e até mesmo no seu momento de dor, qual foi as últimas palavras? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. E se nós olharmos a cruz ao inverso, nós vamos entender o que ela nos mostra. Existe muito mais do que apenas aquele Cristo preso, aprisionado, literalmente, que ainda encontramos em muitos quadros. Eu, alguns anos atrás, eu estive fazendo uma visita, na época eu era diretor de indústria, no grupo argentino. As mulheres conhecem bem, é a Gama Hídrica, que é a Chapinha, né? Todo mundo conhece. Eu fui fazer uma visita no Maranhão. Lá, o pessoal da Renfar estava aguardando, e na antessala, que era mais ou menos assim, do setor de compras, eu olhei, tinha um quadro, eu fotografei. Eu não tinha visto esse quadro até hoje, em todas as, digamos assim, manifestações da figura do Cristo, aquela para mim, ela me chamou a atenção. Talvez vocês já tenham visto, se você procurar na internet, colocar lá, Jesus sorrindo, é uma que tem, ele está com o rosto assim, um sorriso muito grande, ela é uma pintura espatulada, e tem uma luminosidade incrível. Então, ainda trazemos o Cristo crucificado como se fosse o símbolo. E não.
que ainda não vivemos, que ainda não conseguimos superar nós mesmos, que ainda não conseguimos deixar tudo aquilo que ainda nos aprisiona. Não conseguimos viver o Evangelho na sua integralidade, de amar o próximo como a si mesmo. Poder trazer a nossa vivência, a nossa convivência, o que realmente faz sentido. Porque existem duas condições para estarmos aqui. Existem duas situações que nós, ao estarmos nessa condição, vivemos ela continuamente. Jesus, na véspera da Páscoa, e para os judeus é o Pesach, que é uma comemoração específica, ia chegando, saindo de Nazaré para Jerusalém. E era uma caminhada de 150 quilômetros. E nesse caminhar, ele se deparou no Shaul. Ele falou, vamos subir. E aí quem foi que já deu logo a primeira pergunta? Ele. Mas Senhor, nós vamos subir, ainda falta tanto. Nós vamos subir. Subiram. E naquela época, havia uma comemoração, era armar a tenda dos seus grupos para fazerem as suas comemorações. E aí, então nós vamos armar a tenda lá em cima. Jesus olhou, não falou nada, e Pedro continuou de novo. Então nós vamos preparar o cordeiro, né? Vamos fazer a nossa ceia aqui, porque olha, acho que é bem melhor. A pessoa, Jerusalém, nessa data, chega quase 1 milhão de pessoas, aquele povo se empurrando, aquele barulho, aquela buca de gente. Então nós vamos preparar a nossa ceia aqui. Não. E aí novamente, mas olhe bem, ainda falta tanto para chegar até lá e a gente aqui é muito mais tranquilo. Lá embaixo está um calor danado, aqui está fazendo 18 graus, 20 graus. Jesus. Não. E nesse momento, quando os apóstolos estão ali, aquietados, Moisés se apresenta ao lado de Jesus. E logo em seguida, Elias. Aí ficou aquela expectativa de tudo estava acontecendo. Aí, quem volta a falar com Jesus? Quem? Pedro. Jesus, vamos fazer aqui. Nós já combinamos tudo. Moisés vai fazer a prece de abertura. Elias vai fazer a parte do exórdio e os comentários. E o Senhor faz a prece de encerramento. Jesus olhou novamente para Pedro e disse: não. Se nós observarmos toda a caminhada de Jesus, esse foi o momento da transfiguração, que antecedeu a toda a história de Jesus se colocar. E novamente Jesus mostra que o Evangelho não é para ser vivido isolado, no alto do morro, com as pessoas amáveis, na nossa convivência, aqueles que me aceitam e que eu aceito, que não há conflitos. O Evangelho
vai ser devido nos momentos que nós somos desafiados na nossa convivência. É o irmão difícil, é a esposa, é a sogra, nada contra a sogra, mas é o sogro, é o vizinho, é o cachorro do vizinho que late toda madrugada, a madrugada toda. O Evangelho é para isso. O Evangelho é para nos mostrar realmente o que nós temos, para nós sermos desafiados. Então não é no alto do monte, na calmaria, só entre as pessoas que me são amáveis, com aqueles que me aceitam. É por isso que é difícil. Porque ainda não vivemos Jesus. Porque não conhecemos o Evangelho. Nós ainda não conseguimos trazer aqui dentro o sentido maior do Evangelho. Porque ainda queremos, daí eu vou citar um fato, assim, porque em Goiás, tem muitas, aqui também, vocês todos, tem muitas experiências, né, nesse sentido. Mas eu me lembro que na casa de uma sobrinha da minha avó, que morava no sítio, né, seria uma fazenda, mas bem afastado, na sala tinha aquele quadro de casal, era aquela pintura, aquele quadro oval, aí tinha um outro que era dos pais do casal, da família, aí tinha o Sagrado Coração, o quadro de Jesus. Pode ser. Oi? Sei lá. É. Hã? Sei lá. Aí tinha esse quadro, como o nosso amigo disse. Não, a Santa Ceia tinha também. Mas tinha um outro quadro que era uma retratação dos dois caminhos. Um caminho largo, né, que não tinha dificuldade, repleto de favores, de coisas, e aí você via várias pessoas caminhando por ele, porque a estrada era larga, fácil, não tinha pedras, né, era até gramadinho, árvores frondosas, mas qual é o final da estrada? Na vida. E de cá nesse quadro tinha um caminho todo tortuoso, cheio de árvores espinhentas, de muitas pedras, animais, teias e outras coisas mais. Mas havia uma fonte, uma cachoeira, o sol. De cá era um abismo do tempo chuvoso, do tempo nebuloso. Qual é o caminho? E aí Guilherme, voltando mesmo, esqueci de você não tem mais coisa. Meu compromisso com a espiritualidade é 70 vezes 7 vezes. Então tem muita coisa ali. Guilherme está aqui, passando pelo momento de transição, aonde todas as suas experiências buscou o melhor caminho que naquele momento fosse conveniente aos seus propósitos. Não quis abrir mão. Não quis, digamos assim, fazer as escolhas, se redimir, passar pelas situações. Aí nós encarnamos. Quando a gente lê aqui 70% maldade, vamos colocar aqui, traduzir, dor e sofrimento. Nesse processo aqui, ainda temos a dor e sofrimento.
Não na mesma intensidade. Mas o que a transição é? É um momento de reconhecer o que ainda em você ficou sofrimento, o que te impede, o que não me deixa avançar. E aí eu volto àquele primeiro comentário meu. É difícil ser espírita. Precisamos questionar. Porque ser espírita, como diz Raul Teixeira, não é para quem quer, porque você escolheu ser espírita. É para quem tem coragem. Coragem de enfrentar a si mesmo. Coragem de compreender que as sombras que nós temos, que são as nossas ranhuras morais, elas precisam ser ajustadas, trabalhadas. Mas vai ser tudo de uma só vez? Não. A transição planetária, ela já começou no mundo espiritual. Há tempos. Os espíritos que faziam parte do umbral, esvaziou. O que nós temos aqui, o umbral mais denso, o umbral médio, o umbral mais superior, é o que nós estamos convivendo hoje. Ainda estamos sob campos de influência. O que atrai essas vibrações é aquilo na qual eu me afinizo. São as minhas tendências, as minhas inclinações. Eu venho na casa espírita, aí quando eu saio, sou outra coisa. O Missionários da Luz é um relato. Quando a senhora vai, quando ela sai, eles vão lá fora aguardando para continuar o processo de obsessão. Só que como ela entrou, mudou a frequência, mudou a sua percepção, trouxe para ela clareza, por que eles não reconhecem? Porque não estão mais compatíveis. Por isso, o Evangelho do Lar faz a diferença. Quando a gente realiza o Evangelho no lar, nós estamos, você faz o Evangelho em voz alta, 15 minutos, você trabalha o Evangelho na sua casa, você fala em voz alta, você está reverberando isso, evangelizando aqueles que estão à sua volta. Então o que acontece? Guilherme, tem lá aqueles que ficam atiçando a mente dele o dia todo. Vai lá, conversa com ela, fala com ela, chama. Ele está no meio. E não são pensamentos naturais do Guilherme. Mas naquele momento, por alguma coisa emocional que oscilou, começa a sintonizar. Mas ele faz o Evangelho na casa dele. Naquele momento que ele percebeu, aqueles pensamentos, opa, isso não são meus pensamentos. Isso não são meus. Ele volta para si, faz uma prece, muda a frequência que ele se afasta. Como ele faz o Evangelho na casa dele, aqueles que estão ali esperando, preparados, né? Pegando a mão, agora ele chega. Hoje ele não escapa. Só que ele chega e faz o Evangelho. Aqueles que estão ali começam a se sentir incomodados. E vão perdendo a aderência, perdendo a conexão psíquica, não conseguem mais perceber o campo de vibração que tem. Ou, se persistem, começam a ser evangelizados. Como Guilherme manteve o seu padrão vibratório elevado, a sua faixa vibratória, para eles, não, nós vamos lá, vamos alcançar ele. Quando eles começam a crescer, começam a se evangelizar, começam a compreender, começam a ser educados. Mudam a sua faixa.
Porque para alcançar o Guilherme, eles precisam evoluir. Então veja que o evangelho que é feito em casa não é só a nossa proteção, existem diversas situações. Leiam André Luiz, leiam as obras, comecem pelo nosso lar, leiam o livro dos Espíritos, comecem a casa de estudos, procurem, porque nós precisamos estar preparados. Como eu disse, a transição já começou no mundo espiritual. Começando aqui agora. Os espíritos que desencarnaram, muitos não estão mais encarnando na Terra. Não estarão mais. Então por que a gente ainda está nesse processo de transição? Quem está travando? Os encarnados. Os encarnados. Porque a gente não consegue mudar essa frequência. A gente não consegue viver isso. Porque é tão difícil viver o Evangelho. Educar. Não é fácil para ninguém. Para mim, para vocês, qualquer pessoa. É difícil, é desafiador. Estar encarnado é desafiador. Porque nós todos, existem aqueles espíritos que reencarnam, que são os missionários. Divaldo Franco, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Dulce, Padre Teresa de Calcutá, e assim vai no universo. Todos nós reencarnamos, apesar de ainda imperfeitos. Olharmos na pergunta número 100 do livro de Espíritos, está lá a classificação. Espíritos imperfeitos. Dentro dessa escala, a gente se encaixa em qualquer uma delas. Mas, mesmo assim, recebemos a misericórdia divina. E cada um de nós, não somos missionários, mas temos a nossa missão. Pessoal. Guilherme, a missão dele se melhorar. E aonde quer que o Guilherme esteja, poder de alguma forma também interagir na coletividade. Tem a missão com irmãos, com filhos, com marido, com esposa, com família, todos nós. São as pequenas missões que nos são colocadas por escolhas. Aí nós vamos ver que André Luiz relata, ainda tem mais do que uns 50 minutos. Certeza. Forte. Então André Luiz relata lá no processo reencarnatório a preparação, a ficha anamnésica da reencarnação, onde nós traçamos, como fosse isso aqui. Aqui, vamos supor que seja o corpo físico, aí a gente vai reencarnar. Aí eu preciso aprender a aceitar o Guilherme. Reencarno como irmão dele. Aí eu sou o irmão mais velho. Ele vem logo depois. E na minha ficha reencarnatória, eu preciso aprender a lidar com a paciência, com a arrogância, com o descaro, com o amor. Não estou falando nada relacionado ao que Guilherme e eu, como irmãos, trouxemos de outras situações. Nós estamos falando do aqui e agora, desse momento. Eu sou seu irmão mais velho, você tem que me obedecer, você vai fazer tudo que eu quero. Se você não fizer, vai. Então veja, são as minhas inclinações que ainda estão latentes e ainda fazem da minha estrutura a sua presença.
estão na nossa convivência diária. Por isso que às vezes é difícil, um irmão difícil, um colega de trabalho. Nossa, já chegou de novo. Eu não sei o que eu faço. Então, precisam a trabalhar a tolerância, a paciência, a moderação. Lá no relato do Evangelho, ela é pedra em torno de bem. Exatamente. E aí eu sempre comento, muitas vezes, nos atendimentos, o exercício de 3 P's. Que é prudência, perseverança, paciência. É um exercício que nós precisamos literalmente começar a trabalhá-lo, para que as nossas escolhas e decisões não venhamos a sucumbir. Muitos espíritos que estão desencarnando provavelmente não vão reencarnar mais na Terra. Mas muitos ainda, em retenção, vão reencarnar. Porque ainda tem a oportunidade de melhora. E é por isso que é muito difícil viver o Evangelho. Porque nós estamos sempre colocando, lembra da haste vertical da cruz? Do eu superior, que está muito preso ao ego, persona, a minha personalidade, a minha maneira de ser, que eu quero prevalecer, que eu sou seu irmão mais velho. A gente observar as nossas atitudes, em julgar o outro, e dizer, eu tenho uma amiga que sempre diz, e às vezes eu me calo, ouço, e chega uma hora que o disco já furou. Ela fala, não, mas eu falei para a fulana. Ela encontrou uma amiga que estava em processo de suicídio. Falou assim, por que você está parado sentado aí? Ela sentou na calçada, reclamando, dizendo que ia se matar. Falou assim, então levanta e se mata. Mas o que é isso? Não, você não quer se matar, então se mata, mas para de encher o ouvido da gente. É uma situação que é difícil, mas a gente precisa respeitar. Falta de respeito moral muito próximo. Se ela se levanta e faz isso, não é essa pessoa ia se sentir, ia se colocar. Então nós precisamos observar. Empatia não é eu me colocar no lugar do Guilherme para poder fazer o que ele não está dando conta. Empatia, eu colocar ao lado dele, proporcionando a ele a oportunidade de poder superar, apoiando, amparando, estendendo a mão para que ele possa superar. Por quê? Nós temos lá o Evangelho e Jesus disse, no primeiro trecho desse capítulo, o fardo é leve e muito pessoal. Pode ser que Guilherme, naquele momento, a situação na qual ele se encontra, ele não tenha recursos emocionais. Não esteja literalmente em si para superar. E nós podemos parar, apoiar. Mas proporcionar a ele a oportunidade de mudar essa situação. E muitas vezes, porque ele é fraco, ele está fazendo isso porque ele não tem força, porque ele não dá conta. Se ele quiser, ele sai dessa situação. Nós não podemos jamais rotular dessa maneira. E aí a gente quer entender o que não vivemos depois. Porque ainda o Evangelho para nós, não consegue trazer literalmente Jesus, tirá-lo da cruz e caminhar com ele.
irá em todas as circunstâncias, como se nós não tivéssemos nenhuma alternativa. Como se a esperança do livro fosse morte. E Jesus vai lá e diz: se tiver fé, está muito grande que não está. Então, viver o Evangelho é viver literalmente o que Jesus nos mostra. Ele não precisava aqui estar, mas se propôs a caminhar do nosso lado, como modelo, como exemplo, como guia. Tanto que Kardec pergunta, e essa é a resposta dos Espíritos, que nos mostra que, para a nossa caminhada, sigamos Jesus. Ah, mas eu não tenho como estar com ele. Você se coloca no limite. Você está estabelecendo o limite para você. Está se contendo na sua capacidade de transformação. Tudo começa aqui. Começa com a vontade, com o desejo, com aquilo que realmente nós queremos buscar. E viver esse Evangelho muito mais ficarmos apenas na teoria. É preciso praticá-lo. Mas comece de uma forma consciente, fazendo sua autoavaliação, seu auto-julgamento, daquilo que você ainda não consegue perceber, mas que está latente. Um dos nossos orientadores espirituais, ele diz assim: se você perceber o tipo de pensamento que você está tendo agora, você vai saber do que você está sintonizando. Se é desconfortável, se não é bom, mude a sua frequência. Esse é o exercício. Esse é o Evangelho. Fazer o bem, estender as mãos, por aqueles que sofrem, orar pelos que sofrem. Nós podemos fazer isso. Existe a caridade moral, aquela que você apoia e ajuda as pessoas. Existe a caridade material, que é o recurso que você pode oferecer. Existe a caridade mediúnica, aquela que você ora, vibra, emana o que tem de melhor para aquelas pessoas que você conhece e sabe que precisam de ajuda. Os dois planos da vida. Seja seu vizinho, seu parente, seu amigo, seja humanidade. Isso é viver Jesus. Isso é viver o Evangelho. Que Jesus nos inspire a cada dia para que possamos nos colocar, pelo menos, ao lado dele. Que possamos oferecer as condições, porque ele está aqui, junto de cada um de nós. Lembrem-se da passagem que ele saiu para buscar a ovelha perdida. Quem são essas ovelhas? E ele diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, que ele nos inspire e nas nossas preces converse com ele. Porque no final vai ser sempre você com você. Que Jesus nos ampare, nos conduza, que Maria de Nazaré possa estar presente em nossos lares, em nossas famílias, que a espiritualidade possa socorrer o Ele. Muita paz, gratidão a todos.